Diz a sabedoria popular, melhor digo, diz a sabedoria oriental que quem quer fazer alguma coisa descobre um meio. Quem não quer, arranja uma desculpa. Mudando o objeto, mas continuando com a filosofia, pode-se afirmar que os que não querem acreditar e nem confiar nas Sagradas Escrituras arranjam desculpas. E a desculpa mais comum é a que aponta erros e contradições nas afirmações bíblicas. Isso tem causado enormes prejuízos, pois que, atribuindo erros à Bíblia, pessoas já desistiram que daqui partiram sem que tenham se apropriado do único elemento que as poderia livrar da culpa dos pecados. E agora estão sem remédio. Obviamente, quem não admite ser a Bíblia, a palavra de Deus, não há de admitir também seja o sangue de Jesus o único recurso para a solução do seu problema eterno. E partindo para a eternidade nessas condições, será perdido o que de mais precioso a vida no corpo físico permite a um ser humano: ser remido, ser salvo, ficar e estar em paz com Deus para todo sempre. Já vimos no programa anterior que a aparente contradição, que a aparente incoerência bíblica, mais usada por alguns e até por muitos com status de cientistas e de intelectuais, é a da criação. Alegam não haver compatibilidade entre o que a Bíblia afirma e o que a ciência assegura. Tal incompatibilidade não existe. A ciência é que muda seus postulados de tempos em tempos, pois vive de descobertas e só sabe o que já descobriu. Homens do porte de Isaac Newton, Albert Einstein, Asimov, Oppenheimer e outros deram testemunho de sua confiança nas Sagradas Escrituras. Deus é o Deus da criação, é o Deus criador e sustentador de todas as coisas, e louvado seja o seu nome. A segunda alegação mais vezes utilizada na malfadada tarefa de provar que a Bíblia contém erros é a que pergunta com quem casou Caim, filho de Adão. Não fosse isso tão difundido, nem mereceria maiores considerações. É uma alegação pueril, infantil, digna de qualquer criança. Os que a fazem se valem do que está escrito em Gênesis 4:17, onde se lê: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho, Enoque. Ostentando uma sabedoria que eles não têm, e agindo como quem tivesse descoberto algo impressionante, ficam com aquele ar de quem está por cima, por ter desmascarado uma farsa da Bíblia. Se Caim matou Abel, e se Eva só teve Caim, argumentam eles, Caim e Abel, como é que Caim conseguiu encontrar uma mulher para ser sua esposa, se só existiam Caim e Abel, e se Abel havia sido morto por Caim? A narrativa de Gênesis faz abordagens sintéticas e abordagens analíticas. Isso significa que algumas informações são dadas fornecendo os detalhes, enquanto outras os omitem. Caim, por exemplo, é citado em Gênesis 4:25 pela última vez em todo o Velho Testamento, e não se faz menção nenhuma dele em qualquer genealogia. Ocorre que, aos 130 anos, Adão gerou seu terceiro filho, Sete, e viveu depois disso 800 anos, gerando filhos e filhas. Gênesis 5:4. Como até o dilúvio a média de vida era de 900 anos, então não existe qualquer dificuldade para que, passados 300 anos ou mais,
Já com uma população bem maior, Caim tenha encontrado aquela que foi sua esposa, uma sua irmã ou uma sua sobrinha. A bem da verdade, não existe nem sequer a menor dificuldade para que se entenda perfeitamente que Caim, depois de ter saído da presença do Senhor, Gênesis 4:16, passou dezenas de anos sem ninguém encontrar. Enquanto isso, seus pais, Adão e Eva, geravam filhos, que por sua vez geravam filhos, que geravam filhos, dando cumprimento ao crescei e multiplicai-vos de Gênesis 1:28. Em momento algum, a Bíblia afirma que Caim tenha casado ou tenha conhecido sua mulher logo depois de ter saído da presença do Senhor. Quem não quer crer, quem não quer admitir ser a Bíblia a palavra de Deus, é que arranja essas coisas como desculpas. E a coisa continua esquisita para os incrédulos. Inventando desculpas, tudo o que os homens arranjam é se enrolarem nessas desculpas, perdendo o bonde da eternidade. Muitos, sem mesmo sequer terem alguma convicção, entram na onda de que quem acredita no que a Bíblia diz não passa de fanático e de subdesenvolvido intelectual, e que ser inteligente mesmo é contestar tudo o que for bíblico. Deixam de confiar na palavra de Deus por conta de uma desculpa infantil e, por consequência, é claro, não invocam e não invocarão o nome do Senhor Jesus. Por quê? Se a Bíblia está errada para eles, no caso da mulher de Caim, deve também estar errada quando afirma só ser possível alguém ficar em paz com Deus invocando o bendito nome de Jesus. E o que acontece? Passam pela vida aprendendo tudo, dominando o conhecimento científico e acadêmico, fazendo descobertas impressionantes em todos os campos do saber, aperfeiçoando a cada dia o ir e vir da vida de cada um e confiando, infelizmente, naquilo que as religiões lhes ensinaram e impuseram. Ensinos e dogmas, esses sim, sem pé nem cabeça, totalmente fora da presença e da vontade do Todo-Poderoso, cuja palavra, repetimos, e todos sabem, é considerada tola e sem valor pelos tais. E no fim da vida, ficam e ficarão à mercê de velas, rezas e rogos dos que ficaram sem certeza, sem nada. Nisso eles creem, mas não no que a Bíblia afirma. O livro de Gênesis cobre um período de muitos milhares de anos, desde o primeiro versículo, onde se lê: no princípio criou Deus os céus e a terra, até o primeiro dia, quando Deus ordenou o aparecimento da luz e a separação entre a luz e as trevas, se foram muitos séculos e milênios. Sabemos-lo pelos fósseis pré-históricos, pelos lençóis de petróleo e pelas camadas calcárias demonstradas pela geologia. E desde a criação de Adão até a morte de José no Egito, no último versículo do capítulo 50 de Gênesis, se passaram mais de 2000 anos. É claro que um livro com 50 capítulos, compreendendo 60 páginas apenas, não poderia conter detalhes e minúcias de narrativas feitas de um período de mais de 2000 anos. Além do que, o autor do livro, o próprio Criador, não o deu a Moisés, seu autor humano, para satisfazer curiosidades de incrédulos e de materialistas. Tanto Gênesis como todo o Pentateuco e os livros históricos e os sapienciais e os proféticos, todo o Velho Testamento, enfim, foi escrito para dar-nos, a nós que cremos, a dimensão exata da misericórdia e do amor de Deus para com a raça humana. A síntese, a analogia e os quadros parentéticos encontrados em Gênesis, principalmente,
fazem parte do estilo empregado em sua composição, de forma que, em 60 páginas, sabe-se do que era importante saber pelo espaço de mais de 2000 anos. Assim foi revelado, assim está escrito, sem contradição, sem incoerência. E se é verdade o que a Bíblia diz sobre a criação, a despeito de toda argumentação contrária, também é verdade o que ela afirma sobre a redenção. Se é verdade que o homem foi criado por Deus, ao invés de evoluir desde um protozoário, também é verdade que a redenção do homem dar-se-á pela invocação do nome do Senhor Jesus, através de seu sangue, e não por causa de boas obras, ou da intercessão de alguém, ou da guarda de mandamentos, ou de reencarnações. Deus já teve muita paciência com o gênero humano, e muita misericórdia também. O que se faz hoje em dia, em séculos passados, nem se imaginaria, nem se pensaria em fazer. As loucuras desses dias não só são maiores, mas também piores que as loucuras de todos os séculos e milênios que já se foram. O tempo do homem, em seus desmandos, está no fim. São ou serão só mais alguns anos, e bem poucos. A porta da graça, a porta da misericórdia do Altíssimo está quase fechando. Depois, nem é bom pensar no que virá depois. Por isso, lá mesmo no livro de Gênesis, o Senhor Deus fez menção da semente da mulher que feriria o inimigo na cabeça. 4000 anos depois, nasceu Jesus, a semente da mulher que tirou de Satanás na cruz o poder que ele, o inimigo, exercia sobre os homens no que diz respeito à morte. De sorte que, com Satanás, teve início a morte, ou a separação entre o homem e Deus, por causa do pecado. E com o Senhor Jesus, teve início a vida, ou a reconciliação entre Deus e o homem. O grande instrumento de Deus, o apóstolo Paulo, cheio de júbilo, escreveu: nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Romanos 5 e 11. Só precisa de reconciliação quem não está em paz com aquele com quem a reconciliação há de ser feita. Não se reconcilia quem não é desafeto, quem não tem problema de comunhão. Se os homens precisam de reconciliação com Deus, é porque estão brigados com Ele. E enquanto não depuserem as armas e não admitirem necessitar do auxílio de Jesus e da eficácia do seu sangue, que foi e é o preço da reconciliação, não haverá acordo. E o Senhor Deus não reconhecerá qualquer esforço nesse sentido. Desde Adão até Jesus, não houve reconciliação entre Deus e homens, mesmo acontecendo o sacrifício de animais. O processo existente na vigência do Velho Testamento funcionava prorrogando ou adiando o juízo sobre os pecados. O sangue dos animais dava a Deus, no que diz respeito à sua justiça, a capacidade de aguardar um tempo quando o juízo aconteceria, sendo impossível que o sangue de touros e de bodes tirasse pecados. Hebreus 10 e 4, aguardava o Senhor que o Cordeiro perfeito, seu próprio Filho, fosse sacrificado e fizesse a reconciliação. E isso aconteceu, e vem acontecendo desde a cruz. Mas só tem acontecido para os que, como disse o apóstolo, admitiram carecer da instrumentalidade do Senhor Jesus e do poder do seu sangue. Seu sangue abrindo mão de tudo quanto possuíam no aspecto religioso. Ninguém precisa descobrir o modo de agradar a Deus. O modo já existe. Quem recorre a Jesus agrada a Deus em cheio. Quem constitui o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor acerta na mosca
mas só faz isso quem nele confia total e integralmente e quem o invoca como seu salvador pessoal. Muitos se enganam imaginando que mencionar o nome de Jesus seja já suficiente. Mencionar o nome de Jesus é só mencionar o nome de Jesus. O nome de Jesus é apenas o nome. Para quem não o tenha na conta de seu Salvador único e suficiente, é apenas um nome. Quando, ao invés de mencionar apenas o nome de Jesus, quando, ao invés disso, o homem e a mulher invocam, apelam, pedem socorro, aí a coisa muda de figura. Jesus deixa de ser um nome para transformar-se no Salvador maravilhoso e poderoso que jamais deixou alguém na mão ou no meio do caminho. Não foi ele que se constituiu a si mesmo Salvador dos homens, foi o